O fim da inocência. Capítulo número 2. Apesar de a cesárea ter batido na porta várias vezes, não me levantei. De vez em quando ia olhando para o relógio e via os minutos a passar. Pensava nos meus amigos no colégio, a apanhar gigantescas secas dos professores, mesmo sendo o último dia de aulas. Eu andava num dos colégios mais caros da zona da linha. Um colégio internacional, onde se fala inglês e onde estudam todos os filhos de embaixadores e de presidentes de multinacionais. É um colégio onde aparentemente todas as pessoas que o frequentam devem ser um exemplo em comportamento. Não sei bem quem terá inventado que ter dinheiro é sinal de possuir filhos sem esqueletos no armário, mas já lá vou. Deitada na cama, a olhar para o relógio, não deixava de pensar nas aulas que estava a perder, mas sobretudo na aula que decorria naquele momento. A aula onde o professor era o Mr. 6 asteriscos, que eu já tinha apanhado várias vezes a olhar para as minhas mamas. As minhas mamas são perfeitas, pelo menos é o que as pessoas com quem vou para a cama costumam dizer. Para mim são grandes demais, são um empecilho, pesam muito. Mas os homens ficam hipnotizados. E o Mr. 6 asteriscos não era exceção, tendo eu apanhado a olhar para elas várias vezes. Quando contei isso às minhas amigas, decidimos envergonhá-lo. Passámos a ir para as aulas dele com 2 botões da camisa da farda do colégio desabotoados. E ele olhava para as minhas mamas como se estivesse a olhar para o sol. Os olhos estavam continuamente a focar-se nelas, mas ao fim de um segundo lembrava-se que era professor e desviava de imediato o olhar. O problema é que quase todas nós estávamos assim e por isso, para metade da sala onde olhasse, via camisas desapertadas com maminhas bastante visíveis. Ele sabia que não podia dizer nada à direção do colégio porque ninguém iria dar-lhe razão em como nós é que o provocávamos. Afinal de contas, no corredor as camisas estavam sempre compostas. Sabíamos disso e picávamos-lo o mais possível. Sempre que a aula acabava, íamos lá para fora fazer apostas. Por exemplo, apostávamos em qual de nós estaria ele a pensar enquanto se masturbava nessa noite. A maior parte das vezes seria eu avisada, porque era para mim que ele mais olhava. Frequentemente, à noite, antes de adormecer, imaginava-o a pensar em mim e a bater uma. Sentia-me enojada. Lembrei-me que assim que me levantasse, teria de ligar para o colégio e dizer que nesse dia não iria às aulas, fingindo ser a minha mãe. O que não era difícil, porque a nossa voz é muito parecida. Já tinha feito isso antes. Primeiro, tinha começado a usar essa técnica como arma de sobrevivência devido às constantes ausências dela. Desde que casara com o Fernando, a quem aos poucos comecei a chamar pai, um dos seus principais hobbies era viajar. Apesar de, por vezes, mostrar algumas casas a clientes muito importantes, ele precisava ter novas histórias para contar às amigas. Precisava de mostrar as fotografias dos hotéis de 5 estrelas onde tinha estado e falar sobre a comida dos melhores restaurantes onde tinha ido. Por tudo isso, as viagens tornaram-se frequentes. Porém, ao contrário do que acontecia quando éramos pequenas, já não havia muitos familiares dispostos a ficar connosco. A minha avó morreu quando eu tinha 7 anos, as tias e os tios já tinham problemas suficientes com os meus primos e as tias por afinidade, comecei eu na altura a perceber, eram como as aves migratórias, iam e vinham conforme as épocas do ano. Como tal, ficávamos em casa com as empregadas que existiam na altura. Apesar de a nossa mãe não ser uma figura muito presente, sentimos que se isso passasse a acontecer, perderíamos a liberdade a que nos estávamos a habituar. Assim, eu e a minha irmã começámos a arranjar mecanismos para que ninguém percebesse que ficávamos sós. Imitar a voz dela ao telefone para justificar as faltas foi um deles. Às vezes dava-me gozo perder uns minutos a pensar numa boa história para justificar a minha falta. Dizer que estava doente tinha sido utilizado apenas nos primeiros tempos, mas ultimamente gostava de coisas em grande, do género: o meu padrasto ia ser condecorado pelo Presidente da República e nós íamos com a família ao Palácio de Belém. Foi quando estava a pensar em tudo isto que bateram de novo à porta do meu quarto. Sabia que não era a cesárea. Ela apenas nos avisava uma vez das nossas obrigações para ficar de consciência tranquila. Pelo tipo de toque, percebi que devia ser a Rita, minha melhor amiga, a única rapariga que me tinha dado um orgasmo superior ao proporcionado por qualquer homem.
A Rita era linda. Não fisicamente linda. Parecia uma rapariga normalíssima, com 1,60 m, morena, olhos castanhos e vestia roupas um bocadinho mais conservadoras do que as minhas. No entanto, havia algo que me tinha feito ficar loucamente atraída por ela da primeira vez que a vi, numa discoteca, 7 meses antes. Desde que perdera a virgindade, que me excitava a ideia de poder beijar uma rapariga e ir para a cama com ela. Uma rapariga sabe perfeitamente aquilo de que outra gosta e os locais onde prefere ser tocada. A nossa capacidade de termos vários orgasmos faz com que o prazer que possamos ter umas com as outras dure horas. Ao contrário do que acontece com os homens que mandam uma e querem logo ir-se embora ou já não conseguem ir para a segunda. Por isso, desde que perdera a virgindade, não queria limitar a minha sexualidade. Rapazes, raparigas, homens, mulheres, desde que me sentisse excitada, estaria com essa pessoa. Afinal de contas, o que é que andamos a fazer aqui se não é para ter prazer? Se temos a capacidade de ter orgasmos, aproveitemos. A minha primeira experiência com uma rapariga fora completamente por acaso, cerca de 10 meses antes na praia, à noite, em Vila Nova de Mil Fontes. Tinha sido ótima, mas nunca mais calhara ter nenhuma. Na noite em que conheci a Rita, no mês de novembro que se assemelhava à primavera, estava no 4 Asteriscos, discoteca próxima da 24 de Julho, em Lisboa, quando ao meu lado vi uma rapariga tímida. Imaginei que ela nunca tivesse sequer ido para a cama com um rapaz e muito menos com uma rapariga. Possivelmente esse pensamento nem lhe tinha passado pela cabeça. Foi esse lado tímido e virginal que me começou a dar pica. A inexperiência dela levou a que eu quisesse abrir-lhe os horizontes. Iniciei uma conversa com ela como se fôssemos grandes amigas. Nunca tive dificuldade em meter conversa com homens ou mulheres. Aprendi isso com a minha mãe e o meu padrasto. Essa minha facilidade em conhecer pessoas fazia com que a minha página no Facebook tivesse mais de 1500 amigos, e com todos já havia falado pelo menos uma vez na vida. Claro que eu também tinha uma outra página no Facebook mais discreta, onde estavam as pessoas com quem eu já fora para a cama ou gostava de ir. Era uma página onde eu ia sempre que tinha vontade de mandar uma queca. Chamava-lhe o Project Fuck. Bastava escrever "Estou com vontade, quem quer?". Recebia automaticamente uma quantidade incrível de respostas. A parte mais complicada era a escolha. Desde cedo que a minha libido sempre foi muito grande. O psicólogo que fui umas vezes disse que era uma forma de chamar a atenção. Acho que isso é uma frase que os terapeutas usam quando não sabem o que dizer. Comecei a falar com a Rita, uma conversa inofensiva, sobre a roupa giríssima que ela vestia, nada mesmo, e sobre a música que eu adorava e que estava a dar naquele momento, nem sabia qual era. Uma das técnicas que tinha mentalmente desenvolvido, mas apenas em teoria, para engatar uma rapariga, consistia em misturar os grupos. Assim a pessoa nunca me veria como uma ameaça, como uma predadora. Ao reparar que eu estava num grupo com raparigas e rapazes, a Rita só podia achar que eu seria perfeitamente inofensiva. Essa era a primeira parte da minha estratégia para engatar uma rapariga e que finalmente naquela noite ia pôr em prática. Era a luta pela conquista que me ia dar gozo. O mesmo já não acontecia quando queria engatar um rapaz. Ali não havia estratégia nenhuma. Eles queriam mandar uma queca tanto ou mais do que eu. Bastava-me chegar ao pé de um rapaz, começar a dançar com ele, emperná-lo e ao fim de 2 minutos estávamos aos beijos. Se os beijos fossem bons e se eu me sentisse molhada, dizia que queria ir para a cama com ele. Alguns assustavam-se com esta minha abordagem tão direta, mas com esses não valia a pena gastar muito tempo e não me importava que dessem uma desculpa e desaparecessem. Eu só queria ir para a cama com rapazes ou homens experientes. Alguém que soubesse o que é o clitóris e para que serve. Por isso, dizer que queria ir para a cama com eles funcionava logo como triagem. Os que não fugiam eram os que valiam a pena. Nem sempre esta minha teoria acertava, mas pelo menos raramente me arrependia. Uma das grandes vantagens de ter um espírito tão aberto como o meu é que rapidamente ficamos conhecidas por todas as pessoas que trabalham numa discoteca. Basta dizer, por exemplo, que no verão passado saí todas as noites e nunca paguei. Tinha bebidas à borla, drogas à borla e muito sexo. A segunda parte da minha estratégia para engatar a Rita consistiu em afastá-la rapidamente do grupo dela. Depois de eu misturar os 2 grupos, todos começaram a falar uns com os outros e eu metia lentamente de costas para os amigos. Ao fim de pouco tempo, e como eles não estavam no seu campo de visão, foi como se estivesse apenas comigo, como se eu fosse a única pessoa que ela conhecia ali. O passo seguinte consistiu em levá-la para o bar. Habitualmente, mal começava a beber, a minha libido soltava-se muito, e naquele momento isso poderia afastá-la rapidamente.
Sentia que não podia errar e que se falhasse em algum passo, ela ia-se embora e nunca mais voltaria a vê-la. Logo eu, que sempre defendera a teoria de para se engatar uma pessoa, não se pode ter medo de perdê-la. Apesar de toda a minha vontade de beber, para ultrapassar o nervosismo, consegui conter-me. Fui pedindo bebida atrás de bebida e sempre que ela não estava a olhar, deitava o conteúdo do copo para o chão. As horas foram passando e a Rita ficou cada vez mais bêbada. Para mim estava completamente fora de questão tentar beijá-la nessa noite, porque a minha estratégia era que ela sentisse que eu poderia ser a sua nova melhor amiga. Vendo bem, quando o leão está a caçar não vai a correr e a rugir feito idiota. Aproxima-se devagarinho e quando as presas não esperam, salta para cima delas, não lhes dando qualquer hipótese de escapar. Com efeito, o álcool fê-la ir-se soltando na conversa, contando-me cada vez mais pormenores da sua vida. Aos poucos, notei que havia um grande conflito dentro dela e que era uma rapariga mais complexa do que aparentava. A história que me contou sobre a sua vida deixou-me tão comovida que no final da noite eu estava a chorar. A Rita era considerada uma menina perfeita. A menina que os pais achavam que não apanhava bebedeiras, que era virgem e que se estudasse muito iria ser feliz para o resto da vida. Filha de pais da classe média, o pai era médico e a mãe professora, a grande diferença entre as expectativas dos meus pais e as dos pais dela é que no caso da Rita, essas esperanças iriam concretizar-se porque ela fazia tudo para que assim fosse. Rita representava para mim uma realidade que eu julgava ter ficado para trás muitas décadas antes. Só há pouco tempo começara a sair, nas primeiras vezes os pais foram buscá-la à meia-noite. Aquela era a sua segunda bebedeira, e a primeira não contara, porque acontecera no casamento de uma prima sob o olhar atento dos pais, ou seja, tinha bebido 2 goles de tinto e pensara que estava bêbada. A Rita tinha uma ideia muito cor-de-rosa sobre as relações, porque achava que iria encontrar um homem com quem seria feliz para o resto da vida. Esse seria o príncipe perfeito que lhe meteram na cabeça existir, e encontrá-lo-ia facilmente se seguisse todas as normas dos pais. Segue-se só depois de alguns meses de namoro, nada de bebedeiras e muito menos de drogas. Os homens bons, para casar, não gostavam dessas coisas. Ela acreditava nisto, mas ao mesmo tempo, bem lá no fundo, queria experimentar fruto proibido porque olhava à volta para os seus amigos e amigas e via que a realidade deles era diferente da sua. Praticamente todos tinham perdido a virgindade, a maioria já tinha dado pelo menos uma passa num charro e, estranhamente, nenhum se transformara num drogado, nem havia ido parar ao inferno, como a avó estava constantemente a dizer que aconteceria. Por isso, havia nela uma estranha ambivalência entre a realidade que a rodeava e aquilo que os pais diziam. Devido a estas incongruências todas, já não era virgem. Numa noite tinha-se obrigado a perder a virgindade. Quis perceber se tudo aquilo que as amigas diziam sobre o sexo era verdade ou mentira. Elas falavam dos orgasmos que tinham e de como adoravam ver os rapazes excitados. A Rita sempre achara isso um bocado nojento, mas numa noite, e depois de se ter sentido fortemente pressionada numa festa, cedeu ao namorado. Enfim, dizer que era namorados tem a sua graça, e ele era um bom amigo que rapidamente fora promovido a namorado, com quem ia ao cinema, andava de mãos dadas e aos beijinhos. Encontravam-se nisto há cerca de 6 meses, quando ela foi a uma festa numa casa na Praia Grande. A Rita não conhecia o dono, mas as amigas iam todas, e ela sentia cada vez mais a pressão para fazer as mesmas coisas. Optou por ir. Escusado será dizer que começaram os problemas interiores, tal como acontecia sempre que desejava fazer uma coisa não aprovada pelos estatutos a que os pais a submetiam. Dentro da cabeça dela, sabia que não podia dizer-lhes aonde ia porque não a deixariam, mas não queria faltar. Ficou vários dias com problemas de consciência porque não gostava de lhes mentir, mas estava um bocado farta de tanta preocupação com ela. No fundo, sentia que os pais precisavam de a deixar viver um pouco. Isso foi o máximo com que se conseguiu revoltar naquela altura e achou uma grande vitória quando lhes mentiu, dizendo que ia dormir à casa de uma amiga. Quando ela me contou este pormenor, senti os seus olhos brilhar, como se tivesse sido a maior conquista da sua vida. A festa na Praia Grande era em casa de uns tipos mais velhos. Enfim, para o nível de homens mais velhos a que estou habituada, eles eram miúdos, tinham 23 anos. 2 irmãos gêmeos de Lisboa que comemoravam os seus anos na vivenda que os pais tinham na Praia Grande. Como já eram maiores, os pais davam-lhes a chave e eles habitualmente faziam grandes festas de que todas as pessoas passavam a vida a falar nas semanas seguintes. Começavam sempre muito calminhas. Quem visse os convidados muito bem comportados entrar em casa acharia que era uma festa normal.
Só que mal a porta se fechava e elas tiravam os casacos, apareciam as microsaias e os enormes decotes. Eles iam um bocado mais à balda, com as habituais calças de ganga largas e sweatshirts com capuz. Todos sabiam que o grande objetivo da festa era o sexo. Todos sabiam que no final da noite, se não tivessem ido para a cama com alguém, estariam numa classe à parte, na área dos excluídos. Por isso, fazia-se tudo para que se conseguir alguém. Se não fosse com a pessoa com quem realmente se queria mandar uma queca, paciência. Ficar sem mandar uma estava completamente fora de questão. Apanhar uma bebedeira naquele tipo de festas não era o principal modo de se ficar alegre, mas sim através da coca. Tal como em muitas outras onde eu também tinha estado, a cocaína era tão comum como a vodka ou o whisky. Havia sempre alguém que a trazia e muitas vezes os próprios dealers eram convidados. Como uma boa oportunidade de negócio tem sempre de ser aproveitada. Aos poucos, os dealers deixaram de ser os mitras de subúrbio com boné e passaram a nossos amigos. Normalmente tratava-se de rapazes filhos de pais com profissões tão respeitadas como médicos, engenheiros ou presidentes de empresas. Alunos que de manhã tinham boas notas e que à noite saíam e traficavam droga. Era cada vez mais comum ver-se nos liceus de Lisboa e da linha alunos cheios de gadgets, consolas, iPods, iPhones, roupas e óculos de sol em quantidades tão absurdas que jamais seria possível serem dadas pelos pais. Era compreensível que aqueles não desconfiassem de nada porque diziam ter sido comprados com o dinheiro ganho a trabalhar como hospedeiros em festas ou concertos. Visto que os dealers eram os próprios amigos, isso dava uma falsa sensação de segurança em relação à qualidade do produto, o que levava a quase todos nesse tipo de festas acabassem por consumir apesar dos preços ultra-inflacionados. Como é óbvio, os líderes betinhos não tinham conhecimentos na Colômbia nem no México e compravam diretamente aos dealers das discotecas. Uma coisa é certa, havia dinheiro nessas festas. O dinheiro das mesadas que os pais achavam que ia apenas para o cinema ou para uma vodka de vez em quando. Eles estavam a alimentar o hábito das drogas dos filhos adolescentes porque nem lhes passava pela cabeça que isso fosse possível. Daí nunca desconfiarem dos pedidos de reforço da mesada a meio do mês. Coitados, eles têm de se divertir, dê-lhe 25 euros, é apenas por uns copos. E esses 25 euros davam para alguma cocaína. Normalmente os amigos da Rita não lhe falavam na existência de coca nas festas a que costumavam ir. Sabiam que ela não haveria de gostar, que reprovaria e nunca iria. Por isso, naquela noite, não lhe disseram nada. Imaginaram que caso ela se confrontasse diretamente com a questão, acabaria por ultrapassar o trauma e deixar de ser tão antiquada. À medida que a noite foi correndo, a Rita começou a ver as bebidas transformadas em coca. Sozinha na pista de dança, não conseguia acreditar nos seus olhos. A pista era sempre a sua estratégia quando saía à noite com os amigos e não queria dizer-lhes que não ia beber. Refugiava-se na pista e quando alguém perguntava o que queria, saía-se com a frase de costume: agora não, adoro esta música, quero dançá-la. Eles sabiam que tinham de fazer alguma coisa para ela deixar de ser tão conservadora. Chegaram ao pé do namorado dela e começaram a picá-lo, dizendo que ele tinha de ir para a cama com ela, que a Rita dissera que queria, mas que no primeiro passo tinha de ser dele. O rapaz foi remoendo nessa ideia e bebendo cada vez mais ao longo da noite para ter coragem de fazer a proposta. Assim que as amigas começaram a beber, a Rita foi rapidamente para o local improvisado onde era a pista. Aí dançavam apenas ela e 3 raparigas. Alguns copos mais tarde, as amigas começaram a participar num strip poker em versão PlayStation ou o jogo Guitar Hero. Havia 2 concorrentes de cada vez. Quem perdesse o duelo tinha de tirar uma peça de roupa. Se estivessem numa estância de esqui, provavelmente teriam lá ficado a noite toda até se ver um pedaço de pele. Só que como as amigas estavam todas descapotadas, rapidamente ficaram de cuecas e eles de boxers. No ar começava a sentir-se uma tensão sexual e normalmente era aí que aparecia a coca. E assim foi. Alguém surgiu com uma travessa de prata que por certo tinha servido em muitos jantares de família, com dezenas de linhas já cortadas. A travessa foi passando de mão em mão, com uma nota enrolada que começaram todos a snifar. Ninguém, mas absolutamente ninguém que estava naquele jogo tinha a coragem de dizer que não. Uma coisa era estar só com um amigo e recusar, outra era dizê-lo no meio de mais de 20 pessoas. A pressão era tanta que ninguém se atrevia a recusar. Também eu já estivera em muitas festas dessas. Sabia bem o que gostava a recusar. A pressão de grupo, a tensão sexual e o efeito que ela provocava levavam a que fosse impossível dizer não. Tal como tinha acontecido no verão, snifar coca era como beber álcool sob a forma de pó. Obviamente nenhum de nós se considerava drogado. Enquanto tudo isso se passava,
A Rita continuava a dançar, encontrando-se chocada com o que via, mas ao mesmo tempo sem conseguir deixar de espreitar para ter uma ideia do que estava a acontecer. Ela via muitos amigos com quem se estava normalmente a snifar. Amigos que sempre julgara tão certinhos como ela que iam frequentemente jantar lá à casa e que os pais adoravam. A ideia que a Rita sempre tivera de uma pessoa que tomava drogas era de um tipo com mau ar, que roubava, muito magro, de quem todas as pessoas se tentavam desviar se o vissem na rua. Mas aqueles amigos eram normalíssimos. Milhares de pensamentos passavam pela cabeça da Rita. Aquilo que ela via estava a pôr em causa muitas das convicções que lhe tinham sido incutidas. Seriam eles drogados? Seria ela antiquada? A partir desse momento, tudo começou a ser um enorme borrão na cabeça da Rita. Começaram a misturar-se imagens de amigas sem sutiã, debruçadas sobre a bandeja com o fio dental a enfiar-se para dentro do rabo, com imagens de rapazes olharem para o rabo delas. Ela queria ir lá, dizer o que eles estavam a fazer, mas não sentia forças. Aos poucos, os olhares sobre as amigas passaram a palpões. Ela começou a ver as grandes amigas a serem tocadas por várias mãos ao mesmo tempo. Mãos que tocavam nas mamas. Mãos por dentro das coxas. Com uma força brutal como nunca tinha sentido. Todas as suas convicções estavam a ser postas à prova. Conseguiria resistir à tentação?